É isso, chegamos. Esse é o programa Alternativa à Vida Inteligente e Original na sua tarde de sábado. Na sintonia da sua Rádio Universitária 102,1 FM. Acredite, há 25 anos no ar, a gente está comemorando 25 anos, desde 1998 no ar. Essa semana tem festa, daqui a pouco o professor Alex vai falar um pouquinho sobre a festa, sobre camiseta, sobre brindes e assim por diante. E tem dois convidados especiais que daqui a pouco a gente vai apresentar para vocês. Eu convido você também para acompanhar o programa Alternativa A em facebook.com/programa Alternativa A e no nosso canal no YouTube. É só procurar lá programa Alternativa A. E claro, seguir a gente no Instagram em p.alternativa.a. Lá você vai encontrar postagens na área de arte, de educação e de cultura, sempre com muita coisa bacana. Professor Alex, muito boa tarde. O senhor e o Alternativa estão ficando velhos. Dá para perceber, né? Para quem está olhando no vídeo, né? Esse programa me deu mais cabelos e barbas brancas ao longo de 25 anos. De fato, esse ano 25 anos de Alternativa A, né? Mataburro/Alternativa A, né? É isso aí, como o Alex falou, o programa começou lá na Rádio USP ainda, em abril de 1998, com o saudoso finado Seba e o professor Cássio Mori. E aí, quando virou o milênio, quando virou o século, nós entramos, primeiro o professor Alex e o professor Montanha, depois eu, e a partir daí o Mataburro migrou completamente para a Rádio Universitária e se transformou no programa Alternativa. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso também. Mas eu não quero perder tempo, quero apresentar os nossos convidados que hoje vêm falar de música e vêm falar também de um show que eles vão fazer amanhã no Sesc. Eu estou falando da dupla, do casal de músicos Rodrigo Lancelotti e Carol Lewis. Eles formam a dupla Lance Lewis e que nome legal! Eu começo perguntando para vocês quem escolheu esse nome. Muito boa tarde, Rodrigo. Muito boa tarde, Carol. Boa tarde, gente. Boa tarde, pessoal. Olha, quem inventou o nome da banda foi ele, então acho que vou deixar para ele explicar. Eu não sabia. Como não? Eu não sabia que eu tinha inventado o nome. Não sei, de verdade, a gente... antes de surgir o trio, a gente estava tocando... Desculpa, o duo. Antes de surgir o duo, a gente estava tocando num trio, né, que a gente fez um tributo a Jimi Hendrix no ano passado, e de repente começamos, não sei se saímos marcando, porque assim, a maioria das vezes o que acontece, a gente marca o show e depois monta a banda, entendeu? Mas eu acho que esse caso foi diferente. Porque a gente também já começou a namorar, e aí, como no meu caso do Lancelot Experience, eu botei o meu nome na banda, porque com certeza eu estaria tocando no show, porque todo mundo tem inúmeras bandas, né? Todo mundo tem várias gigs, então para você montar uma banda e manter essa mesma formação o tempo inteiro, é uma coisa meio difícil, né? E como a gente já tinha essa parceria, então surgiu nisso, né? Vamos montar um duo, no qual com certeza a gente vai estar presente e vamos em dois, né? Muitas vezes as pessoas, mas vem 3 ou 4, mas assim, vamos focar no duo, porque além do lance do arranjo para a banda, que ela toca bateria, eu toco guitarra, com alguns efeitos, e os dois cantam, então já foi tudo se equilibrando. E talvez o lance de eu estar tirando fora aquele meu apelido que todo mundo me conhece e tal, eu já estou colocando o Lancelotti, ficou o apelido do Lance, né, e o nickname dela, Lewis. Então, acabou ficando... Não, diga lá. Acabou ficando LL, né? Porque o sobrenome dele é Lancelotti e o meu sobrenome artístico é Lewis, né? Carol Lewis. Porque eu gosto muito do Jerry Lee Lewis, aquele cantor dos anos 50 e tal. Carol, e onde vocês se conheceram? A gente e o Lancelotti. A gente já se conhecia, tipo assim, aqui da cena de São Carlos dos músicos, né? Mas era uma coisa meio se conhecer de vista, né? Tipo, e aí? Era uma coisa, não era muito próxima. A gente tinha feito um outro show junto, né? Nessas catações aí de músico para fazer show. Teve alguns tributos que rolou pelo SEMAC da prefeitura. Ah, tá. Desculpa. Então vai. Aí ele me convidou para... Eu tinha uma outra banda
E ele chamou várias bandas para participar de um projeto da prefeitura do SEMAC, né? Aqui de São Carlos, para fazer tipo uma super gig, né? Com todo mundo assim. E aí ele chamou essa minha banda que eu participava e a gente tocou junto também nesse dia. Foi ano retrasado, né? Foi. Ano retrasado. E aí, pela afinidade também de som, né? Que ela também fazia muita coisa de rockabilly e tal, e country também, só que ela tem essa bagagem de rock and roll, né? Que eu também gosto, que é do rock and roll brasileiro, né? De gostar de Mutantes, Rita Lee, etc. Né? Porque o rock tem muitas vertentes, né? Você vai para um lado, vai para o outro, é muito diferente, né? E algumas bandas incomuns que a gente gosta, isso só fortaleceu também para a gente montar uma banda, porque monta-se muitas bandas por aí, mas assim, quando você tem alguma afinidade de gosto também, isso é uma coisa que fortalece, né? Para a gente. Professor Alex. Não, é interessante isso que o Rodrigo está falando, né? De manter esse nome, pelo menos ele vai estar tocando na banda, né? Aconteça o que acontecer, e tem bandas, inclusive na semana que coincide, infelizmente, com o nosso aniversário, inclusive estou sendo cortejado, estão me tentando a não ir no aniversário do programa, porque tem um amigo que está trazendo um show lá para São Paulo do Brian Johnston Massacre, do Anthony Newcomb, lá no Cine Joy em São Paulo. E ele é um caso, né? Porque a banda no final é o Anthony Newcomb, e aí ele vai aglutinando músicos, então ele é a banda. Então, se acontecer alguma coisa, você vai ver, mudou a banda, então ele mantém o nome, é legal isso. E você falou um pouquinho da influência de vocês, um pouco do rockabilly, né? Do rock nacional. Eu queria saber, né, da Carol e do Rodrigo também, as influências, né? Como falou um pouco de rockabilly, eu já imaginei o Stray Cats, uma coisa assim, talvez uma banda que eu gosto, que é mais uma coisa assim, que é do Cramps, não sei se vocês gostam de Cramps, tá? Então, quais são as influências, de fato, da dupla? Assim, a gente gosta bastante de rock dos anos 60 e 70, tem bastante essa influência. Eu também gosto muito de rockabilly, né, que é mais a partir dos anos 50, mas é isso, bandas como Beatles, Mutantes, a gente faz Secos e Molhados também, o que mais? Então, a gente tem ela já cantava uma música da Emelda. É uma versão da Emelda. É uma versão de um rock dos anos 80 que a Emelda fez um rockabilly dessa música. Então a gente... Emelda May. A gente trouxe pro duo e ela já cantava música e toca batera, né? E é uma música dos anos 80, com cara dos anos 80, só que a Emelda fez uma versão no estilo rockabilly e a gente trouxe pro duo, e eu tento também, com o meu equipamento, simular um som de guitarra com aquele tipo de eco daquela época, etc, né? Hã? Não, esse é um slap echo que ele dá um equinho, que eles usavam muito nos anos... E eles relançaram esse pedal agora, e eu acabei adquirindo um e tal, então ele tem essa sonoridade, né? Mas assim, a gente ainda dá uma transitada maior no repertório, mais para os 60 e 70. Eu citei o lance do rockabilly, que ela tinha isso aí já de antes também, né? E essa música, ela é mais pro rockabilly, mas aí a gente, de rock nacional, a gente buscou coisas das bandas não tão... Porque assim, tem uma história que está rolando agora, justamente, ou se foi o ano passado, esse ano, que eles chamam de Rock Brasil 40 anos, né? Como se o rock brasileiro tivesse começado nos anos 80. E até tem uma galera das antigas que ficou, pera, não é bem por aí, né? Tanto que na Jovem Guarda já era rock and roll, né? Mas então, teve a Jovem Guarda, teve Tropicália, aí vem as bandas dos anos 70. Teve o Raul, cara. O Raul! Não, Raul. Na verdade, o primeiro rock and roll, assim, a Nora Ney grava o primeiro rock and roll na década de 50. Ela era uma cantora sabe, daquela coisa da samba canção. O Calbi Peixoto gravou rock and roll. Até o Sérgio Reis disse que ele começou sendo roqueiro. Sim, né? Aí foi a tendência e tal, mas tem aquela do Coração de Papel. Teve uma banda que, não sei se era o Não Religião, que regravou essa música, que fizeram um punk rock da música. Então, só que assim, eu tenho essa influência
dessas bandas que eu gostava, que é o Patrulha, o Casa das Máquinas, que isso eu escutei muito, né? Mutantes, é uma coisa que eu tenho o prazer de ouvir e de tocar também, né? Mas realmente é uma coisa que eu ouvi muito, então isso aí já tá no meu DNA já o negócio. A gente faz aquela música do Peso também, né? Isso. Que é Não Fique Triste, a gente fez uma versão dela. E a gente gosta disso, de fazer versões das músicas. A gente não toca igualzinho, a gente tem a influência, mas acaba tentando dar a nossa cara para os arranjos, assim. É isso, esse é o programa Alternativa à Vida Inteligente e Original na sua tarde de sábado. Hoje eu e o professor Alex recebemos o duo Lance Lewis, Rodrigo Lancelotti e a Carol Lewis, que amanhã, dia 15, vão fazer um show no Sesc. Você que está ouvindo o programa Alternativa em 102,1 FM está super convidado, porque o show é muito legal. Professor Alex, quando o programa Alternativa começou, a gente brincava, eu me lembro, daqui a 98 edições, daqui a 98 anos, nós completaremos o 100º programa, Exatamente. cara. Agora a gente só fala daqui a 75 anos. Já, Você parou para pensar chegando, nisso, cara? Já exatamente, está pensando nisso esses dias. Já reduzimos aí, né, graças ao diretor da fundação que dorme quando o programa passa, então ele não ouve o programa e a gente está 25 anos no ar. Então isso já é um motivo válido, né, desse programa estar tão resistente há tantos anos. Só para fazer uma correção, o Glauco falou dia 15, na verdade o show é dia 16. Dia 16. Programa hoje dia 15, amanhã domingão, show lá no Sesc. Alex, um momento especial para você no programa Alternativa A. Ou no programa Mata Burro. Foram muitos, né? Acho que o mais significativo, eu sempre conto essa história, foi do programa que nunca aconteceu. Eu lembro, eu e o Seba fomos para a rádio sábado à tarde, ao vivo e tal, chegamos, tal, né? Seba falamos, discutimos, zoamos pra caramba, e aí quando a gente foi ver, a rádio estava fora do ar e a gente não percebeu isso. Né? Então a gente ficou 1 hora falando para nós mesmos, né? Foi ali, foi divertido, a gente riu pra caramba e tal. E tocaram música, tocamos música, a gente ficou ouvindo 1 hora de sábado ali, curtindo, né? E foi, eu sempre falo, o programa que nunca aconteceu. É uma das histórias do Alternativa A, o programa que nunca aconteceu. Você que está ouvindo a gente em 102,1 FM, pode procurar a gente no YouTube, procura lá Programa Alternativa A e também no Facebook, em facebook.com/Programa Alternativa A. E claro, se você quiser seguir a gente no Instagram, segue lá, tem muita coisa legal, muita postagem de arte, de cultura, de educação, p.alternativa é a nossa @. Carol, para fechar esse bloco, o que a gente vai ouvir agora? O que você vai escolher para o ouvinte do programa Alternativa a curtir? Vou escolher uma música da Nancy Sinatra que a gente faz, que é These Boots Are Made for Walking, que é uma grande música aí dos anos 60, que a gente gosta muito. Vai ter amanhã no show? Enfim, alguém escolheu Nancy Sinatra nesse programa. Maravilha, vai ter amanhã, dia 16, como bem falou o Alex, lá no Sesc. Programa Alternativa A, não sai daí, a gente volta já com o do Lance Lewis. Até já. É isso, voltamos. Esse é o segundo bloco do programa Alternativa A, Vida Inteligente e Original na sua tarde de sábado. Eu sou o Glauco Keller e hoje com o professor Alex Turci recebemos aqui na bancada virtual do programa Alternativa A o do Lance Lewis, o Rodrigo Lancelotti e a Carol Lewis, que amanhã, dia 16, fazem um show super legal no Sesc São Carlos. Daqui a pouco eles vão falar um pouquinho mais sobre isso. Convido você para acompanhar o programa também no nosso canal no YouTube, é só procurar lá Programa Alternativa A. Nosso Face é facebook.com/Programa Alternativa A e a nossa @ no Instagram é p.alternativa. O Alex, tem convidado especial na festa do Programa Alternativa A no próximo dia 20, cara? Exatamente, próximo dia 20, às 19 horas, lá no Jardim do Éden, né, na cervejaria, bar Jardim do Éden, e teremos aí um bate-papo e, claro, além disso, um show. Teremos ali o João Carlos Albuquerque, João Canalha, todos conhecem, jornalista da ESPN, trabalhou ano na ESPN Brasil, e é o nosso amigo aí que vai estar abrilhantando aí o show de 25 anos do Alternativa A, sem contar que a gente também vai falar um pouquinho dos causos, né, do programa, né, do que a gente vivenciou nesses 25 anos, além do programa que nunca aconteceu, existem outras coisas que aconteceram que
acho que eu vou guardar para a festa do dia 20. Temos aí o Papa, temos aí o Pokémon da vida, então acho que é legal guardar um pouco para o dia 20 aí, pessoal, curtir. É isso aí. No próximo dia 20, às 19 horas, lá no Jardim do Éden. Aproveito para agradecer muito ao Ricardo Pontes e a Liz. Se você não conhece, vá ao Jardim do Éden. Fica lá no final da rua 7 de setembro. Já a gente fala sempre perto do asilo Cantinho Fraterno, né? Muito legal o espaço, o Jardim do Éden. E no próximo dia 20, perto do a asilo, gente vai olha estar lá. Para mim, não sei porquê. Alex, para nós, né? Para nós, me aperta o coração. Mas o bar é muito legal, vale a pena você conhecer. E dia 20 a gente vai estar lá batendo um papo com o João Canalha, batendo um papo com amigos, recebendo pessoas, amigas que de alguma maneira fizeram parte desses 25 anos, como estão fazendo aqui. O Lancelotti já tinha vindo, a Carol está vindo pela primeira vez. Eu tenho certeza que vão estar com a gente no próximo dia 20. Ô, Carol, como é que é a rotina de ensaio de vocês? Como é que é misturar um pouquinho a vida pessoal de vocês, se vocês estão namorados, com a vida profissional? Olha, a gente tenta ensaiar o máximo que a gente consegue durante a semana para ter o máximo de entrosamento possível, né? A gente tem outros projetos musicais também com os quais a gente ensaia. Às vezes ele toca com outras pessoas, eu também tenho outros projetos, mas a gente foca muito no duo, que é o nosso principal trabalho. E é isso, assim, se der para ensaiar todo dia, a gente ensaia todo dia, né? Porque a prática leva à perfeição, né? Aquele velho ditado. E a gente, como a gente se encontra bastante, nem sempre a gente só ensaia. Às vezes a gente se encontra para tentar compor alguma coisa. Às vezes ele pega um violão e aí a gente acaba saindo alguma coisa. Então a gente se encontra sempre, não importa se for para ensaiar ou se for para criar alguma coisa. Assim, a gente tenta manter esse foco, né? Sim. Inclusive não, porque eu ia falar que a gente ia ensaiar depois do coisa, mas né, nós estamos falando no sábado, né? Depois vocês estão ouvindo a gente no sábado. Sem graça agora. Lancelotti, deixa eu te perguntar o seguinte, cara. O que é mais difícil na relação profissional de vocês, cara? Como que funciona o processo de criação de vocês? Vocês partem da música para o texto, do texto para a música? Fala um pouquinho desse processo para a gente. Eu tinha alguns textos, né, antes. A Carol também tem música dela, que ela já vem com a música pronta. Ela fez uma música tocando violão e cantando, que essa ainda nós vamos trabalhar, né? No caso, ela toca bateria na banda, mas ela fez faculdade de música na Federal. Temos alguém formado nesse conjunto. Então, assim, no caso da nossa música de trabalho, eu tinha feito, acho que, assim, o rock and roll da minha escola sempre foi feito baseado num riff que seja de guitarra, um riff de batera, e vamos encaixando a letra depois, né? E eu tinha feito essa música, eu fiz um riff de guitarra e uma letra de uma maneira até que mais simples possível, né? E até estava meio que descrente da música. Quando eu mostrei para ela, ela falou, não, é legal essa música. Aí ela me incentivou. E aí eu falei, então vamos tocar para frente, vamos continuar. E a gente fez a música, gravamos, né, num formato ainda home studio, só que a música tá legal, do jeito que tá, já tá legal. E a gente ainda vai regravar ela no estúdio, né, tocando novamente. Mas assim, o arranjo dessa daí já tá meio que pronto. Inclusive nós vamos tocar no Sesc Show, né? Mas às vezes é um riff, ou uma frase, ou um tema, coisa que eu já peguei, assim, tema de um amigo guitarrista fazendo uma piada no Facebook, eu acabei pegando a ideia e fiz uma música. Era uma mistura de piada com reclamação, né? E eu falei, opa, isso aí dá uma música, né? Que era o Celcinho, guitarrista, que ele falava sobre as coisas gourmetizadas, né? Ele falou, um hambúrguer normal custa tanto, um hambúrguer gourmet custa tanto, um corte de cabelo normal. Eu falei, vou fazer um rock gourmet.
né? E aí chamava assim, o refrão era cansei de rock sucata, eu quero é rock gourmet. E aí vem a letra, né? E fiz a letra e é um som até meio punk rock assim. Então tem tudo disso, né? Você tem inspiração na rua, uma frase ou uma melodia que sai, né? Às vezes eu pego para tocar guitarra de madrugada aqui essa noite mesmo. Eu acabei acordando e fiz depois eu te mostro. Eu fiz um teminha, uma melodia de uma guitarra, de uma música, e depois a gente pode trabalhar em cima disso, né? Mas esse fato que nem ela comentou de ensaiar, mesmo se tiver show, se não tiver show, isso já estava nos nossos planos. Eu falei assim, porque como a gente vive de música, né? E se prepara para a próxima gig. Hoje eu vou tocar tal lugar, amanhã tal lugar, semana que vem outro lugar. Beleza. Só que como a gente tem esse compromisso do duo, a gente quer tocar para frente esse barco com músicas autorais, né? No show vai ter uma ou duas e várias versões, né? O que não é versão, mas já estamos deixando com a nossa cara, né? Tipo, vamos tocar um Erasmo, que o Erasmo tem a versão dele, e é lógico, é o mestre, né? Mas aí o Cachorro Grande já regravou a música, Arnaldo Antunes, mas a gente não fez versão de ninguém, a gente só pegou a letra, né? É lógico que ela tem a base, a estrutura, só que a gente fez do nosso jeito. E eu gostei do resultado. Eu ia perguntar também pro Rodrigo, você parou de viajar, cara, porque Sim. hora ou outra você tá ou na Alemanha, depois para onde mais você foi, cara? Pô. Sim, então, esses dias eu tava fazendo as contas. Já são 10 turnês internacionais que eu fiz, cara. 10. A primeira fazem 20 anos, que foi para a China, que eu fui com a turma daqui de São Carlos para tocar música brasileira. Chegou lá, o dono do lugar mudou de ideia, falou, não é isso que eu quero, faz isso. A gente teve que se adaptar, né? Só que eu fiquei 6 meses morando em Xangai. E lá em Xangai eu conheci o Mike Matthews, que é o dono de uma empresa de pedais, que é um cara super influente no meio, no qual ele fez o pedal Big Muff, no qual o David Gilmour faz o solo de Comfortably Numb com esse pedal. O Kurt Cobain usou o Small Clone, que é um pedal criação do Mike, para fazer os hits dele. Então o cara tá envolvido e assim, a gente é amigo, cara. É uma coisa, chega a ser surreal, né? Porque eu mandei um e-mail esses dias para ele e falei, poxa, Mike, cara, 20 anos de amizade. Ele falou, tipo, alguma coisa assim, amizade forever, não sei o quê. Então, isso aí eu conheci ele em Xangai, né? Por causa desse convite. E depois passou o tempo, eu acabei tocando em navio, fiz 3 contratos em navios, né? Conheci 20 países tocando, né? E depois eu comecei a tocar com o Lord Bishop Rocks, que é um americano que mora na Alemanha, e já fiz a 6ª turnê com ele agora, né? Recentemente tocamos com uma banda que chamava London Quarry Boys, que os caras tocaram junto com Guns N' Roses no auge, e antes dessa tour eu fiz a abertura do show do Nazaré, 20 shows com o Nazaré, com esse cara. E pretendemos ir com o Du também. Pretendemos. E já recebemos o convite. Vai chegar uma hora que vai dar certo. Só precisamos saber quando. Professor Alex. Aproveitando que vocês estavam falando de composição, então, como é que é a organização do repertório? Por exemplo, amanhã no show do Sesc. Como é que vai ser o repertório, né? Você tem um repertório assim, tem algumas músicas que a gente mantém fixas e aí a gente vai agregando, dependendo do lugar, dependendo do público. Como é a montagem do repertório para o show? Assim, a gente procurou pegar as músicas as mais para esse show, assim, porque a gente costuma tocar 2 horas e meia em bares, né, ou festas, enfim. E esse show do Sesc vai ser um pouquinho mais curto, então a gente pensou, bom, vamos fazer um show que sintetize a nossa cara, o que a gente é. Então a gente selecionou as músicas que a gente mais gosta de tocar, que tem mais a ver com a gente e que tem mais essa cara que a gente falou, dos arranjos diferentes, vai ter 2 autorais, né? Enfim, então a gente tentou organizar dessa forma, tipo, todas essas influências que a gente falou, Mutantes, Secos e Molhados, tem Beatles, Nancy Sinatra, Erasmo, Roberto, enfim, né? Sim. A gente tentou montar desse jeito aí. Legal, e para a gente fechar esse bloco agora, a gente vai ouvir uma música de vocês, é isso? O que a gente vai ouvir? Essa música se chama Pra Onde Que Eu Vou? Maravilha. Letra e música
De quem? Ou dos dois, os dois? Dos dois. Dos dois, os dois. Como... É mais dele do que minha, mas eu dei uma ajudinha no arranjo. Então, Lance Lewis, assinatura. Maravilha. Programa Alternativa A, não sai daí, daqui a pouco a gente volta. É isso, voltamos. Esse é o programa Alternativa à Vida Inteligente e Original na sua tarde de sábado. Eu sou o Glauco Keller e junto com o professor Alex Turci, recebemos hoje o do Lance Lewis, que amanhã fazem um show super especial no Sesc São Carlos e hoje vem bater um papo com a gente aqui e comemorar junto com a gente os 25 anos do programa Alternativa A. Professor Alex, você mencionou um fato bastante pitoresco, eu diria, que aconteceu no programa Alternativa A. Ao longo desses 25 anos, a gente entrevistou, cara, muita gente legal, gente ligada à arte, à cultura, gente ligada à educação. É uma entrevista que marcou você bastante, assim, que você fez, que você se lembra, fala, puxa, essa entrevista foi muito legal, teve bastante repercussão. Olha, eu acho que de todas, uma que ainda era, acho que ainda era Mataburro, se eu não me engano, foi a entrevista com o Maurício Kubrusli, né, jornalista, ficou conhecido, escreveu durante muito tempo também sobre música, né, e o pessoal do Premeditando Break, né, que é essa entrevista aí que rendeu bastante, inclusive os bastidores, se a gente pudesse ter gravado os bastidores, a conversa, ficou uma tarde inteira batendo papo, né, e acho que é uma entrevista que marcou bastante. Outra entrevista também bastante marcante foi do Kid Vinil, né, foi muito legal, então acho que foram entrevistas aí, né, uma que eu não posso deixar de lembrar foi justamente do João Bosco, né. Então, isso, que nós fizemos lá no Hotel Anacana, exatamente, cara. A gente foi lá, foi muito bacana, cara. João Bosco veio fazer um show aqui em São Carlos e nós fomos lá, foi uma entrevista muito bacana. Sim. Pois é, cara, tanta gente legal passou aqui, continua passando pelo programa Alternativa A. Temos você que está ouvindo a gente, ainda. Isso, muita gente que vem por aí, né, Alex? Tem algumas já agendadas, inclusive. Você que está ouvindo o programa Alternativa A em 102,1 FM, pela sintonia da Rádio Universitária, pode assistir ao programa em áudio e também em vídeo e ver como nós somos bonitos e modestos. É só você ir lá para o Facebook, facebook.com/programa Alternativa A, ou então para o nosso canal no YouTube, Programa Alternativa A, e você vai encontrar essa super entrevista com o do Lance Lewis. Carol, quando e por que você se interessou pela bateria? Eu lembro que eu tinha uns 12 anos, eu comecei a gostar. Foi uma coisa meio natural para mim, porque antes disso eu já tinha uma certa relação com a música, porque minha mãe toca piano. Não que eu tenha aprendido a tocar piano, acabei não indo por esse lado, mas eu tinha uma certa familiaridade, assim, um jeito para música, assim, mas eu nunca tinha feito aula de nada tal. E aí, de repente, eu comecei a querer batucar nas coisas, assim. É uma coisa muito natural, eu não sei da onde surgiu isso. Minha mãe fala que meu avô gostava de tocar umas coisas de percussão, assim, mas eu nem tive tanta convivência com ele, porque ele faleceu quando eu tinha 6 anos, né? Mas ela falou, acho que você puxou do seu avô isso aí. E aí comecei a fazer aula, eu acho que eu tinha uns 14, demorei um pouquinho para começar a fazer aula, mas eu ficava olhando, ficava reparando nos bateristas, assim, vídeos, sabe? Ficava tentando imitar. Aí pegava graveto, pincel, qualquer pedacinho de madeira que tivesse para fingir que era baqueta, sabe? Ficava fazendo air drum no quarto. Colocava o som lá e ficava fingindo que estava tocando. Lancelotti, você com a guitarra, como é que se deu essa aproximação? Quando que foi, cara? Seus pais vão ouvir a entrevista? Os meus não, você que está ouvindo a gente, os seus pais da Carol. 85, eles vão falar... Brincadeira. Não, o que acontece? Quando teve o Rock in Rio 1, foi uma influência geral
molecada na época, né? Porque tinha o lance da televisão, era Iron Maiden o tempo inteiro, propaganda, AC/DC, não sei o quê. Então eu comecei a gostar de rock, porque tinha meu amigo, o Digão, lá da Rua Larga, e era amigo de ir na escola e começar a ouvir as fitas, e aí começar a se interessar. E meu avô tocava sanfona, né? Meu avô tocava sanfona, e ele consertava, né? Ele morava na rua Ana Prado ali, e ele consertava sanfona, comprava e vendia. Algum concerto, alguém deu um violão para ele como parte de pagamento, alguma coisa assim, não sei. Ele deu o violão para minha mãe passou para mim o violão e eu comecei a brincar. Eu lembro que meu tio me ensinou um riff do AC/DC na época, né? E aí, dali comecei a gostar. Tinha 13 anos. E aí eu comecei a mexer com bandinha, né? Começava a tocar ali com a molecada, todo mundo interessando na escola. Teve um show do Made in Brasil na cidade. Aí fiz novos amigos, a turma do Maurício ali, usar aquela galera aqui da Vila Prado. E começamos. Não, vamos fazer um som. Tinha bateria de brinquedo, tinha uma bateria Hering. E chamava a galera para fazer um som lá em casa, né? Eu tocava guitarra e baixo ao mesmo tempo. O dia que eu não podia vir, não tinha baixista, eu fazia baixo. E nessa época aí, o Digão tocava guitarra, eu tocava baixo e cantava. E o Camilo tocava batera. Depois passou o Zar, veio para fazer batera com a gente. E fomos misturando toda a turma ali da molecada, tocando muito os rocks do Made in Brasil, o AC/DC, que eram as bandas favoritas minhas ali. E também um pouco acessível no esquema que a gente tocava nas formações, né? Se tinha uma guitarra só, outras bandas, tipo Iron Maiden, já era uma coisa mais complicada um pouco, né? E foi nisso, cara. E comecei, até que eu conheci o Jorjão, do Amnésia, e dali, tipo, uns 17 anos, 18, 19, montamos o Amnésia, e começamos a tocar, começou a ficar mais profissional. Eu tinha um emprego, pintou um trampo de tocar numa banda de baile, eu fui tocar na banda, saí do emprego que eu tirava leitura de luz, e fui tocar na banda de baile, só que aí acabou não dando certo. Só que a Amnésia começou, tanto como música autoral e cover, tocar em DCE, Caso, tudo. A gente tinha uma agenda muito cheia, né? Inclusive no dia 22, depois da sua festa, vai ter um revival da Amnésia também. Inclusive nós na festa nós vamos sim, viu? Dia 20 eu já anotei aqui na agenda. Que legal, cara. Esperamos vocês lá. Carol, sim. Antes de passar a bola para o Alex, eu queria te perguntar o seguinte. Como é que é para uma baterista ficar sem o baixo na banda? A bateria normalmente dialoga muito com o baixo, né? Como é que é dialogar só com a guitarra? Então, na verdade, acaba rolando a função do baixo, porque ele toca não só a guitarra como ele tocaria se fosse um trio, por exemplo, né? Senão ficaria meio vazio o som, né? Então, o que a gente faz? Ele tem os pedais de looping, tem pedal oitavador, que simula as cordas do baixo na guitarra. Então, muitas vezes ele grava o baixo ali no looping e depois ele sola por cima. E aí a gente vai fazendo assim. Eu acabei pegando algumas referências também de arranjos do White Stripes, por exemplo, que é uma banda, né, de só guitarra e bateria também. E eu comecei a observar que a bateria usava bastante os tambores graves. E com uma baterista, inclusive, né? Com uma mulher, e aí eu comecei a fazer isso também, usar bastante o surdo, os tons, para preencher mais o som. E aí ele fazendo essa coisa do pedal oitavador com o looping já deixa o som super bem preenchido. Esse é o programa Alternativo à Vida Inteligente e Original na sua tarde de sábado. Hoje recebendo do Lance Lewis, que amanhã, dia 16, domingão, vão fazer uma apresentação super especial no Sesc São Carlos, e no dia 20 estarão com a gente lá no Jardim do Éden, na festa de 25 anos do programa Alternativa A. Alex, tem mais algum spoiler para dar a respeito da festa, cara? Teremos sorteios de brindes, né? No caso, uma camiseta comemorativa aí do Alternativa A. Lacoste, então, parece, né? A Lacoste que está patrocinando, né? Da Galeria Pagé, inclusive. Mas não vamos entrar em detalhes, porque poderemos ser presos, né, pela polícia. Já tomamos a advertência, só falta a gente ser preso, é o que está faltando para esse programa, né? Só falta isso. Então, teremos aí sorteio de camisetas, inclusive, né?
Então vai ser um bate-papo, música, conversa, vai ser muito legal. Posso aproveitar, né, emendar uma pergunta? Perguntou para a Carol da questão da falta do baixo, como que eles conseguem resolver isso, ela baterista, né? Porque é muito legal ver uma mulher tocando bateria, porque parece que não, mas há uma tradição, não sei se chamar de tradição de bateristas, assim, na história da música, do rock, por exemplo, né? Uma que... Vou citar duas, uma que eu gosto muito, que é a Viola Smith, né? Década de 30, foi considerada a baterista mais rápida do mundo, né? Para quem não conhece, vale a pena dar uma olhada no YouTube, né? Ela que faleceu com 107 anos de idade, né? Numa época que você tinha aquelas bandas de mulheres, né? Para mulheres e de mulheres tocando. E uma outra que pouca gente sabe, né? Que era uma exímia baterista, que é a Karen Carpenter, dos Carpenters. Tocava pra caramba, tocava bem pra caramba. Então também, né? Procura lá no YouTube Karen Carpenter tocando bateria, que olha, você vai ficar espantado, né, com ela. E eu queria saber uma baterista, ou um baterista e uma baterista que influenciaram aí, que te influenciaram, Carol. Olha, as que eu gosto, assim, você já citou, né? Um baterista que eu tenho bastante influência é o Dave Grohl. Eu gosto muito do Dave Grohl, assim, absurdos. Da parte dos anos 70, eu gosto também do Carmine Appice. Sou muito fã de Beatles, então o Ringo me influenciou muito também. Que mais? Eu acho que das bandas que eu gosto, dos anos 60 e 70, realmente, assim, fora as minas que você citou, não tinha muitas outras mulheres, porque nessa época as mulheres estavam mais na parte de coadjuvantes no rock and roll do que como fazendo shows, né? Então as mulheres eram as grupos. E aí, depois de um tempo, a mulher começou a cantar, ou então começou a tocar um instrumento, mas a bateria é meio difícil, né? Até surgir bandas como a Runaways, Fanny, Berta, são bandas me lembro de mulheres, já mais assim, recente, né? 90. É um pouco mais recente, né? Mas acho que é isso, né? Acho que eu respondi. Sim, sim. Respondeu. O Lancelotti, e você, em quem que você se inspira na guitarra? Obviamente que a gente pensa em você aqui em São Carlos, na região, cara, a gente vê a guitarra como um membro do seu corpo, né, cara? Você está diretamente ligado à guitarra, historicamente. E quem que te inspira, cara? Quando você ouve, você fala, putz, esse cara aqui, de fato, modificou o meu jeito de tocar. Assim, eu antes de eu tocar por aí, eu vi muita banda, né? E os meus maiores, acho que as minhas maiores influências foram daqui de São Carlos mesmo, que é o Sérgio Yazbek, o Roberto Mota, que era o lendário guitarrista do Rocha Sólida, né? Então são os caras que eu vi tocando e não piscavam o olho, né? E depois eu comecei a conhecer as bandas, né? Mas, lógico, às vezes eu vejo um vídeo, eu toco de guitarra Strato, né? Que quem usava Strato era Jimi Hendrix, que sim, é o maior. Gilmour, Ritchie Blackmore. Eu estava vendo um vídeo que eu toquei semana passada, e eu falei, cara, tem muito Angus Young nisso aí, cara. Eu tenho muita influência do Angus Young. O Angus Young toca guitarra SG, que é uma outra... Entre Gibson e Fender, a gente pode até quase falar que são dois instrumentos, por mais que sejam 6 cordas, o jeito de tocar é totalmente outro. Então, eu tenho muito do Angus Young, eu acho. E adoro o Sérgio Dias dos Mutantes, é um dos caras que emociona. Você vê o cara tocando, você tem vontade de chorar, né? Assim, não sei se eu toco parecido com ele, mas assim, eu acho que a minha sonoridade tem muito do Angus Young, tem um pouco de Ritchie Blackmore, algumas coisas. Jimi Hendrix, todo mundo falava, Jimi Hendrix São Carlos, só que depois eu comecei assim, será, cara? Não sei se o meu som tem a ver, eu amo, né? Mas assim, quando você vai ouvir algumas coisas, eu falo, nossa, isso aí é meio parecido mesmo. Mas assim, é difícil, cara. Jimi Hendrix é muito, muito completo, cara. Ele fazia muitas coisas que a galera ainda não sacaram, entendeu? Mas é isso. E as bandas brasileiras mesmo que eu citei, né?
o Patrulha, Dudu do Patrulha, os caras do Made. Eu ouvi muito rock do Nacional, então eu acho que isso aí acaba entrando no seu ouvido. Assim, tem 3 discos que o meu jeito de tocar, eu falo, puta, tá nisso aí, cara. Um que é o The Who, Live at Leeds, que é um disco ao vivo do The Who, que é muito barulhento, e eu tenho disso aí, quando eu começo a fazer aquela barulheira. Consigo tocar sem fazer barulho também, mas a hora que entra aquela invocação ali. O Made in Japan do Deep Purple também, que é um disco ao vivo, que eu tenho, quando eu escuto aquilo, eu falo, cara, nossa, cara, isso aí entra no meu ouvido de um jeito. E tem um disco ao vivo também do AC/DC, que é o If You Want Blood, que ainda é com o Bon Scott, né, que eu adoro também. Então eu acho que a minha influência, quando eu toco ao vivo, tem muito desses 3 discos aí. E acho que é mais por aí, né? Maravilha, Alex. Acabou, cara. Fazia tempo que a gente não fazia uma alternativa juntos, né? Verdade, é verdade. Lembrando, então, amanhã o show. Que horas é o show, Rodrigo, lá no Sesc? Então, dia 16, às 16 horas, eu dei uma fritada na galera com esse negócio. 16, às 16. Então, amanhã, o show começa às 4 da tarde. Eu não sei, é no Galpão, legal, vai ser lá em cima. Teve alguma coisa no Galpão que tinha que retirar ingresso antes. É de graça, entrada gratuita. Então, a minha recomendação, chega um pouco antes. Uma horinha Chegue antes. cedo, pegue um bom lugar. É porque o Sesc, eles ainda estão fazendo controle de quantidade de pessoas, Sim. né? Então, o ingresso é mais para eles saberem quantas pessoas tem lá, eles estão dando uma controlada nisso ainda, por conta dos resquícios da pandemia, né? Mas é isso, só chegar lá, pegar lá na frente, na entrada, o ingressinho e ir lá para cima no galpão, que é gratuito. Normalmente chega uma horinha antes, né? Dá aquela zanzada. Meia horinha antes tá ótimo. Toma um café, eu deixo essa alguma dica, coisa. porque às vezes esgota, viu? Não é só o controle, não. Eu acho que tem o. Eles têm uma quantidade limite mesmo. Isso. Sim, então. Porque eu já vi uma ocasião de o cara entra e depois sai, pega um ticket, sei lá. Mas assim, eu cheguei no show da Doce Veneno e não tinha mais. Eu também, cara. Eu fui tem ao muitos show da amigos Doce que gostam Veneno, de chegar esse último, depois que não o show já tinha. começou, aquele São Carlos preguiçoso. Eu fico, deixo a dica para chegar um pouco antes. E para a gente finalizar, eu queria que vocês falassem, quem quiser encontrar vocês em redes sociais, como é que faz? Opa! A gente está no Instagram, no Facebook e no YouTube. No Instagram é @lanceelewis, e o E é aquele E diferentão, né? Lance Lewis do. No Facebook é só procurar por Lance Lewis, no YouTube também. É isso, né? Valeu, Alex. Valeu. Lembrando, então, aproveitando, amanhã, então, às 16 horas, né? Show com o Rodrigo e com a Carol. E dia 20, a festa do Alternativa A, lá no Jardim do Éden, às 19 horas aí. Apareçam lá para bater um papo, para curtirem também o bate-papo e o show com o nosso querido João Canalha. É isso. Valeu, Lancelotti. Valeu a Carol. E valeu a você que ouviu o programa Alternativa A e que eu tenho certeza curtiu bastante esse bate-papo com o Du Lance Lewis. E vai amanhã para o Sesc às 16 horas curtir um som muito legal. Eu fico por aqui junto com o professor Alex, junto com a Carol, junto com o Rodrigo. E a gente volta sábado às 5 da tarde com mais um programa Alternativa A. Beijo, até lá, valeu, tchau, tchau. Tchau. Beijo, valeu demais.